Boa noite! Está começando a 5ª edição do programa Giro pelo Estado, hoje com a presença do professor universitário e consultor Franklin Filgueira. Franklin, que até a última semana era secretário de Desenvolvimento Econômico de Mossoró, falará sobre os projetos bilionários que estão engatilhados para a região. Além disso, abordará os motivos que o levaram a deixar a secretaria em meio à disputa eleitoral. Afinal, houve interferência política ou não? As respostas a partir de agora no Giro pelo Estado. Até hoje, ninguém, nem o prefeito, nem gabinete, ninguém chegou para mim e disse, tem que ir para a campanha. Estamos de volta já com ele, Franklin Filgueira. Franklin, obrigado por ter aceitado o convite e estar participando da nossa 5ª edição, já a 5ª edição já que passa rápido, viu? E aí, Franklin, ele tem um currículo que eu não fiz nem questão de pesquisar muito, porque senão ia ser meia hora de programa, o pessoal ia sair antes de começar. Franklin é consultor, professor universitário, recentemente ex-secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Mossoró, e a gente vai bater um papo aqui hoje falando sobre tudo, sobre sistema de ensino universitário, sobre política, sobre sua passagem pela secretaria. Eu não tenho dúvida que será uma entrevista bastante rica. Franklin, obrigado, amigo, mais uma vez pela sua presença. E vamos começar, né? Vamos começar por onde? Vamos começar pelo começo, né? Você é professor universitário, não começou como professor universitário, mas tem uma passagem muito marcante no curso de economia, já formou muita gente boa aqui em Mossoró. É consultor já há vários anos, escritor, jornalista. Então você se apresenta aí da forma que você achar mais adequado dentro desse seu currículo que é muito vasto. E não vamos passar meia hora apresentando não, porque senão o pessoal se espanta, né? O seu currículo é para um dia. Vamos resumir aí. Começa por onde? Não, Márcio, primeiro agradecer pelo convite, né? Pelo honroso convite de estar aqui participando do seu programa. E dizer que eu sou só um professor, sou economista de formação e empreendo na área de consultoria empresarial. Esse é o meu currículo resumido. Resumiu bem mais do que eu imaginava, mas tudo bem, a gente vai entrando em detalhes aqui das atividades. Você foi recentemente secretário de Desenvolvimento Econômico em Mossoró, uma pasta que tem um desafio enorme, porque Mossoró sempre foi conhecida pelas suas potencialidades econômicas, e eu vejo que Mossoró ela passa por um momento de dificuldade nesse segmento, e aí eu não quero aqui culpar nem citar ninguém específico. Mas Mossoró entrou no declínio da cadeia produtiva do petróleo, está no processo de transição, está se renovando, havendo uma espécie de migração, mas a Petrobras saiu de Mossoró, que gerava uma renda muito específica e ampla para a cidade. A fruticultura entrou também no processo de declínio, passou por um processo de reestruturação que está em andamento, em encaminhamento aqui nas imediações. Aí vem as outras culturas que eram produzidas por aqui. Aqui pertinho, entre Mossoró e Grossa, que tinha camarão, tem a cadeia do sal, mas sempre que a gente fala sobre a cadeia produtiva de Mossoró, a gente encontra um pouco de dificuldade além do normal. Qual o grande desafio da economia de Mossoró? Você passou pela secretaria agora. Qual o grande desafio para que Mossoró volte a ser aquela cidade pujante que foi durante muitas décadas aqui no estado do Rio Grande do Norte? Bom, o grande desafio de Mossoró é usar bem e de forma, vamos dizer assim, com um custo-benefício que é usar bem os recursos naturais e a mão de obra que ela dispõe em grande quantidade. Os recursos naturais, eles não são de fácil operação, nem de exploração, né? Basicamente, nós temos minérios, né? Recursos minerais, calcário e outros minérios. Nós temos águas-mães, nós temos o óleo bruto, né? E temos também um solo muito fértil. Também água, aqui embaixo do nosso piso está o aquífero Guarani. Só que esses recursos eles não são de fácil exploração e demandam um aporte gigantesco de recursos. Então não é qualquer empreendimento que é capaz de aproveitar bem esses recursos naturais. Quanto à mão de obra, nós temos aqui, nós somos sede de uma universidade estadual, universidade federal, nós temos um Instituto Federal com vários cursos superiores e temos mais 6
centros de ensino superior instalados, ou com sede aqui, ou com campus avançado aqui. Então, é uma formação muito grande de mão de obra que está aí qualificada, capacitada para operar. Só para você ter uma ideia, dentro dessa questão da operação, a Petrobras, quando parou de investir aqui na região de Mossoró, causou uma grande perca, né, de recursos para a cidade, e isso só começou a se resolver agora, por exemplo, com a venda das áreas dos campos maduros para a iniciativa privada, com as privatizações, haverá um novo ciclo de petróleo na cidade. Só para vocês terem uma ideia, a 3R Petróleo, eu como secretário da prefeitura estive em reuniões com players do setor, e dentre eles estava num desses eventos o presidente da 3R, e ele falava para a gente que Mossoró vai receber, dentro do plano de desenvolvimento dele, o plano de negócios da 3R, aqui na região de Mossoró vai investir 40 bilhões de reais nos próximos 10 anos, o que vai dar aí uma média de 4 bilhões por ano, muito investimento. E desses recursos, 32 bilhões vai ser na parte de OPEX, que é a operação, ou seja, esses recursos são destinados ao funcionamento da prospecção, já que os poços estão maduros, todos já têm o seu cavalinho lá puxando o óleo, né? Já existe a tubulação, então é muito mais pessoal, mão de obra para operação e logística, né, para fazer funcionar isso tudo, mais a parte de insumos, conserto, cano, enfim, é um material que faz funcionar a estrutura toda. E esses recursos todos podem ser adquiridos em tese em Mossoró, o que vai ser um avanço, porque a Petrobras não comprava tanto em Mossoró assim. Vai depender da infraestrutura comercial da cidade estar em condições de atender a essa demanda que vai ser muito forte. E os outros 8 bilhões aí, que eu não falei, são a parte do APEX, que é a parte de investimento. Vão fazer novas perfurações, vão fazer como eu diria, a revitalização de alguns poços que estão carentes desse tipo de investimento. Então, da nossa visão aqui, usar bem esses recursos naturais e usar bem a mão de obra que é formada na cidade de Mossoró é um passo gigante para a gente retomar o poderio econômico de Mossoró. Nesses 17 meses, desses 19 meses que eu passei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, uma coisa que eu sempre tive como norte era de fazer com que Mossoró retomasse a sua posição hegemônica no comércio regional, nos moldes em que ela foi há 10, 20 anos atrás. Então, Mossoró é hegemônica comercialmente? É a cidade mais forte, economicamente falando, comercialmente falando, aqui no interior do Rio Grande do Norte. Mas ela já foi mais, porque hoje eu resido em Fortaleza. A coisa mais fácil de você encontrar em Fortaleza, no centro da cidade, nos shoppings, por exemplo, nos atacados de confecção, são moçoroenses comprando. Se você viaja aqui a Natal ou vai a Recife, você também encontra com muita facilidade moçoroenses comprando, inclusive comprando itens de consumo. Sem contar que existe também o consumo que tem sido feito através do meio digital, que é o e-commerce. E essas vendas aí a esses consumidores, elas deprimem o comércio local. Então, precisa haver eventos, ações que vão restabelecer esse poderio comercial da cidade. Então, em duas pinceladas assim, eu diria que esses seriam 2 caminhos chave para fazer essa retomada econômica de Mossoró. Você passou 19 meses na secretaria. Tem caminhado alguma coisa nesse sentido? A prefeitura é um mundo, né? Geralmente as prefeituras priorizam divulgar ações da área da saúde, da área de segurança. São ações que atingem o público de uma forma mais fácil. Na área econômica, o que se caminhou nesses últimos meses voltado para essas ações de reorganização do poderio econômico da cidade de Mossoró? Olha, na verdade, eu diria o seguinte, que na parte do desenvolvimento econômico, turismo e inovação, é muito importante que as notícias que cheguem ao cidadão, elas cheguem com um grau de certeza de 100%. Isso. Não pode chegar como uma expectativa. Quando chega uma expectativa e essa expectativa se frustra, até porque a decisão dentro do empreendedorismo é do empreendedor, não é do Estado. O Estado eu falo União Federal, governo estadual e prefeitura. Essa decisão é do empreendedor. E no contexto dessa decisão, tem vários aspectos onde o que pesa menos, muitas das vezes, é o poder do Estado como parceiro, como indutor disso.
Então, várias ações estão iniciadas, estão caminhando para atrair investimentos para Mossoró. Eu já falei de algumas, inclusive, aí na imprensa, né? A gente atraiu alguns empreendedores, alguns players nacionais para investir em Mossoró. Isso está encaminhado, né? Está acontecendo. Eu estou falando agora porque eu não sou mais secretário. Estou brincando. Eu já falei isso em outros momentos, né? Esses empreendimentos eles vão acontecer, estão caminhando, né? E são decisões que os empreendedores tomaram com todo o apoio, com toda a logística que a Prefeitura de Mossoró fez e vai fazer, porque o meu substituto é uma pessoa tão, se é que eu sou, né? Tão ou mais competente do que eu, que é o professor Frank Felizardo. Então, dentro dessa visão, várias ações foram iniciadas. Mas é importante que a gente diga também que os 2 anos que nós passamos, né, 1 ano e 9 meses, pelo menos 1 ano e 3 meses foram de pandemia, em que houve também um grande arrefecimento da decisão de investimento, especialmente aquelas que envolvam atividades presenciais, que são as que geram emprego que o cidadão vê. Então, dentro dessas ações, a Prefeitura cumpriu um papel relevantíssimo. Nesse período, a gente começou as reformas da Cobal, do Vucu-Vucu, reforma e ampliação, da Praça da Convivência, do Memorial da Resistência, do Teatro Lauro Monte Filho, da Estação das Artes, do Museu Municipal, só para contar aqui algumas obras. Todas elas levam o cidadão a ter uma oportunidade de trabalho. Sem contar um monte de UBS, postos de saúde, ruas e avenidas asfaltadas, pavimentadas com paralelepípedo, pavimentadas com o intertravado. O prefeito começou a fazer isso, sem contar um monte, mais de 60 comunidades rurais que a Secretaria de Desenvolvimento, de Agricultura e Desenvolvimento Rural já perfurou ou consertou, enfim, botou para funcionar a água lá na zona rural, que foi esquecida por décadas aí. E todo esse aparato traz um efeito grande, que é o produtorzinho lá da zona rural que consegue ter o que vender aqui em Mossoró, na Ceasa, no mercado, né? Também é o pequeno construtor que vai fazer uma obra para a prefeitura e contrata as pessoas. De outro lado, a gente fez um programa gigante de informatização para poder fazer com que a prefeitura pudesse ser não um empecilho à decisão do empresário. O cara vai tirar uma certidão, um alvará para abrir a empresa, tem que ir para a fila e 2, 3 vezes, esperar 6 meses para que um alvará acontecesse. Do lado dos empresários, eu posso falar com uma certa experiência nisso, isso é terrível, isso desestimula. Uns 6 meses para sair um alvará, não vou mais nessa cidade não, que isso aí não é sério esse negócio. E hoje você tira de onde você estiver, no Brasil, no mundo, você tira uma certidão aqui em Mossoró, através do portal Mossoró Digital de Forma Imediata. Inclusive, essa informatização que facilita a vida do empreendedor e facilita o empreendimento. Tanto é que se você fizer uma noção, nós tivemos 5.000 CNPJs abertos nesse período que eu passei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Qual era a média antigamente? Mas era menor, era na faixa de 2.000, né? Mas isso eu estou falando do líquido, né? Dos que fecharam e os que abriram. Estou falando do agregado. 1.000, né? 1.500, por uma média assim, relativamente pequena. Mas a gente pode dizer assim, Franklin, mas agora está havendo uma retomada e tal. Tudo bem, mas nós tivemos também já que tivemos a pandemia agora, nós tivemos uma crise no período anterior, de 16 a 19, nós vivemos uma crise nacional, uma crise econômica nacional, que inibiu o investimento e muitas empresas fecharam. Então, são 5.000 CNPJ. Professor, mas são muitos MEI e tal. São MEIs também, são PP, são EIRELIs, né? São empresas agora, as unipessoais, mas são também empresas do lucro presumido, empresas do lucro real, são grandes empresas que chegam ou que abriram iniciar iniciativas aqui na cidade. Então, todo esse conjunto de coisas, e ainda por cima nós também informatizamos o painel do emprego para poder universalizar. Essa é uma palavra que eu acho bacana, porque uma coisa que eu ouvia na secretaria é que chegava uma demanda lá de trabalho, aí a gente tinha que fazer aquela seleção manual ali, e vocês sabem que isso é um risco, né? Mandar esse currículo e não aquele e tal, isso é um risco. Esse trabalho não é feito pelo secretário. Mas não é desconfiando de ninguém, mas é dizendo que isso é uma coisa que é real. Quando é manual, quanto mais mão passa, maior a possibilidade de falha. Né? Exatamente. Né? Então, nós informatizamos esse serviço nas duas pontas. Informatizamos na ponta do cidadão, que vai lá no portal da prefeitura,
se cadastra, coloca seus documentos, faz upload, né, dos documentos probatórios das suas experiências, escolaridades, habilidades, enfim, recomendações de outros trabalhos. E ele também escolhe as vagas que ele quer participar, ele se inscreve e vai participar da seleção que acontece dentro da inteligência do software, como também o empresário, que não precisa nem que eu vá lá, como a secretaria vá ao seu encontro, não necessariamente precisa disso, nem que ele mande alguém ou vá também na secretaria em busca de indicações de profissionais. Ele faz isso também no conforto do seu escritório, diz o que é que quer, como é que quer e tal, conversa com o nosso pessoal, né, o pessoal da secretaria, estou falando muito como está recente ainda, está muito recente. Conversa com o pessoal da secretaria e esse trabalho é refinado de forma que quando a vaga é colocada no portal, as pessoas podem ali sim se inscrever, né? E isso é muito importante. Então esse conjunto de coisas, elas são relevantes e mostram a iniciativa da prefeitura gastando dinheiro, a prefeitura investindo, colocando para fazer. Sem contar que na área do turismo, na parceria com a cultura, a gente deu um banho de loja no Mossoró Cidade Junina, no Alto da Liberdade, enfim, vai ser um monte de coisa aí que ainda vai acontecer e já aconteceu também. Do ponto de vista da atração de empresas, a gente tem várias empresas que estão interessadas em Mossoró. Uma coisa que eu gostaria de ter feito e não deu para fazer era ter feito um estudo de potencialidades econômicas da cidade. Eu, quando assumi o cargo, eu descobri que a prefeitura estava falida, né? Imaginava, não, vamos contratar aqui a UFES, a UERN, o IF, vamos fazer um pool aqui de instituições e montar um grande estudo de potencialidades, montar aqui as 20 maiores, pegar as 5 delas principais e vamos divulgar para o mundo. Criar cartão postal, né? Vamos divulgar para o mundo. Isso era o que eu ia fazer. Mas isso é uma grana preta. Vai lá no por baixo, R$1 milhão de investimento. Cadê o dinheiro? Não existe. Pelo contrário, passamos ali uma temporada, e o professor Frank Felizardo, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico agora, fez um trabalho maravilhoso com todas as secretarias para levantar o passivo. Aí veio aquele número de 877 bilhões, dos quais 116 foram pagos no primeiro ano. Quer dizer, além de pegar um orçamento, eu só tinha R$5 mil na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para formar mão de obra. 5 mil. No primeiro curso que a gente promoveu lá, a gente ficou devendo 1.425. Então, para mostrar como é que são as coisas. Nós fizemos uma série de conversações. Nós fizemos, só para você ter uma ideia, no primeiro ano, esse número tem que bem vivo na minha cabeça, foram 133 reuniões com empreendedores atraindo para Mossoró. Desses 133, 28 se interessaram por se instalar em Mossoró e dos quais 26 são pedidos de área no distrito industrial. Destes, algum desses aí tem o potencial do que fez e faz o shopping. Eu lembro que o shopping é um meio que divisor de águas. Por quê? Sim. O shopping veio para uma área, eu comparo muito a situação de Paulo César e Mossoró. Paulo César construiu um shopping de tamanho razoável, um shopping vertical, mas construiu no centro da cidade. Então dificulta acesso para estacionamento, uma série de coisas. O empreendedor lá teve medo de colocar distante da cidade e das pessoas não irem. Mas o shopping aqui causou um efeito que é o que geralmente causa shopping em grandes centros. Você constrói um pouco afastado da cidade, valoriza toda a área, né? Ali em torno do shopping surgiu o Alphaville, surgiu o Campo do Conde e criou-se todo o corredor, deu vida à João da Escócia, que ela hoje saindo ali do cemitério até o shopping, a cada dia cresce o número de empreendimentos. Criou um corredor comercial. Exato. Desafogou o centro, criou um novo corredor comercial e valorizou toda a área. Desses que estão previstos, tem alguma coisa que ela seja pelo menos parecida para que possa gerar uma nova etapa, um novo boom para a cidade de Mossoró na área comercial, que sempre foi muito forte e que é muito forte realmente. Mossoró é polo, não só para o Rio Grande do Norte, mas para o ceará e às vezes até mesmo para Paraíba, a cidade de Cajazeiras, aquela região que está muito distante de uma pessoa, acaba desafogando aqui em Mossoró. Tem algo no sentido? Não, porque eu não posso revelar, porque se tratam de investidores privados, mas tem dois grandes empreendimentos que vão chegar a Mossoró, e isso está sendo amarrado entre prefeitura, entre esses investidores que vêm para cá, que vão ser bastante representativos para a cidade, né? Para a economia da cidade. Porque nessa de fazer Mossoró ser novamente um polo hegemônico, com a proporção que ele era como hegemônico, já que ele é hegemônico, como é esse Mossoró, está em trazer grandes empresas de renome nacional para operarem na cidade. Aí alguém diz, mas se vier uma empresa para cá, vai tomar vendas dos nossos
dos que já estão estabelecidos, dos locais. Mas não é isso que acontece na prática. O shopping não tomou cliente de ninguém. Veja, o centro fechou as portas. Pelo contrário, o shopping criou uma demanda adicional, muito dela em função de pessoas que não são de Mossoró e que, por terem o shopping para atender, também visitam o centro comercial. Porque o cidadão que sai, vamos pensar aqui de Marizal, assim, só como exemplo, para Mossoró, para comprar, com a sua família para comprar roupas, ele aproveita. Tem gente que sai de Caraguas para jantar. Shopping, já vi muitos amigos meus. Mas ele não sai para comprar roupas e deixa de comprar as peças do carro que quebrou, uma tubulação, material elétrico, coisas que não tem no shopping. E aí movimenta ali. Aí os funcionários dessas lojas que suportam esse tipo de comércio vão comprar no centro, vão comprar no shopping também. Ninguém perde quando tem um empreendimento desse. Então, nós temos aí, chegando em Mossoró, a BG Mineração, já começou a construção dela, né, graças a Deus, lá no sítio Hipólito, que é uma fábrica de cimento. Nós perdemos a influência do cimento Nassau aqui, né? Mas vamos ganhar a BG Mineração, que é uma empresa espanhola que está aqui. Nós vamos receber agora, está em instalação aqui, chegando na cidade, se instalando para começar a construir a Galp, que é uma empresa de origem portuguesa, que vem para cá produzir energia elétrica. E tem mais outras coisas que eu não vou poder falar agora aqui, mas o meu sucessor, no momento que ele tiver isso sacramentado, estiver tramitando, vai chegar. Nós vamos ter aqui, por exemplo, uma torre de serviços de saúde que vai funcionar na casa que foi do ex-deputado Laírio Rosada, na Nova Betânia, uma torre com 13 lâminas nessa torre de saúde. Só vai ter consultório, laboratório. Frente ao Eliseu Vina, é isso? Ali, desculpa, acho que eu falei errado. É ali em frente ao Porcino Shopping. Está pintado de preto o muro. Vizinho a Renault, a concessionária Renault ali. Será que eu estou confundindo? Me desculpe aí o seu espectador, mas eu acho que você está certo. É um muro que está pintado de preto, muito grande, todo de preto. É na casa do Dr. Laírio Rosado. É em frente ao Juliano mesmo. Então você está certo, é isso. Então vão ser 13 lâminas ali, com umas 3 lâminas de estacionamento, 2 no subsolo. Vai ter restaurantes, vai ter hospital para internação, uma série de serviços unicamente voltados para a saúde. Vai ser o maior centro de saúde aqui do Nordeste, se brincar. Vai estar lá com um potencial gigante de atender toda a região e de fortalecer essa posição que o Mossoró tem também, que é de ser um grande polo de serviço, de saúde, de educação e de comércio, né? Então, dentro desse conjunto de coisas, tem bastante coisas já aconteceram, importantes e relevantes, na alçada da prefeitura, e outras coisas estão encaminhadas acontecendo de fato. Esse é um processo que não aparece muito, não leva apenas um dia ou dois para você fazer, fechar uma parceria para trazer uma empresa, às vezes leva anos. E sem contar que, como eu sou técnico, né, eu sou economista e tenho uma empresa de consultoria em Fortaleza, que eu trabalho para o Brasil inteiro fazendo esse trabalho, que é de planejar negócios, fazer business plan, que é o plano de negócio, fazer estudo de mercado, ver o potencial, se é viável ou não, enfim. Então, as empresas fazem isso demanda tempo. Então, você levanta a oportunidade, e aí o empresário se interessa, daí em 6 meses, eu quero ver isso. Lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, qualquer projeto que chega para apreciação do secretário hoje, a não ser que o meu amigo Frank Felizardo mude, acho que não vai fazer isso, mas ele tem que apresentar um plano de negócio, não é mais só dizer, eu quero comprar a máquina e fazer isso. Não, você tem que fazer um plano de negócio para comprovar a viabilidade, para depois de comprovada a prefeitura poder fazer uma contrapartida que seja para que esse empreendimento aconteça. Para evitar porcelanate, evitar Líder Plastique, Real Plastique, Itamil, né? Essas empresas que vieram, se beneficiaram de certa forma dos recursos da prefeitura, não empregaram as pessoas, estavam lá apenas esperando o momento de ficarem definitivamente com aquelas terras milionárias que são as terras do Distrito Industrial de Mossoró. Ok. Você teve uma passagem de 1 ano e 9 meses na prefeitura, mas o ciclo encerrou. O que levou realmente à antecipação do fim? Você está falando de antecipação porque geralmente a expectativa é que fique um mandato ou o segundo, caso tenha. O que realmente ocorreu para que você deixasse a prefeitura antes do término desse mandato? O que aconteceu, isso é bom que você me pergunte isso, porque eu tive uma matéria aí num jornal aqui da cidade, e até vai uma crítica ao pessoal aqui, porque eu não convivo no meio público, não convivia, né, e tive esse período convivendo no meio público, né,
E eu acho que a criatividade das pessoas é surpreendente, né? O jornalista sentar e pensar assim, poxa, vou escrever isso aqui, eu vou criar aquela informação para vender o meu jornal, né? Deve ser isso. Porque, assim, até hoje, ninguém, nem o prefeito, nem gabinete, ninguém chegou para mim e disse, tem que ir para a campanha, tem que ir para não sei o quê. Dos inúmeros eventos que houveram de campanha, que isso não é do meu feitio, eu sou uma pessoa... não tenho essa habilidade, né, de fazer política. Você é técnico. Política eleitoral, eu sou técnico. Você é da equipe, você é da área técnica. Aí o que é que acontece? Mas eu fui lançamento de campanha, fui em alguns eventos, né, da campanha. Mas assim, devido ao meu trabalho como consultor, e eu não fechei o escritório, não faria isso jamais, porque isso é um cargo transitório, né? Honroso demais, mas é transitório. Eu não fiz isso, eu não gosto de fazer, estar na rua, fazendo passeata, eu nunca gostei disso. Então não seria agora para fazer, mas ninguém me falou isso. Eu pedi exoneração em função dos compromissos que eu tinha assumido. Eu tenho clientes que têm 17 anos, tenho cliente em São Paulo, por sinal eu estarei semana que vem lá, quem vê no minha rede social vai ver que eu estou lá em São Paulo, quarta-feira que vem eu estou lá, vou trabalhar lá em São Paulo. Tem 17 anos que eu atendo, em vários lugares do Brasil. Só que com a pandemia, eu passei a atender online, 100% online, era presencial 100%. Né? Isso foi uma mudança que Deus me perdoe, positiva que veio da pandemia. Só que agora eu tenho que fazer o modelo híbrido, eu tenho que ir aqui ou lá e tenho também que fazer no online, né? Então, ainda mais quando é projeção, estudo de mercado, enfim, pareceres para processos judiciais, então, estudos, tem uma série de questões que não dá para fazer 100% online como era na pandemia, porque era imperativo, não tinha como. Agora o meu contratante quer ouvir, quer que eu diga lá como é que faça a conta, que mostre para ele. Então, com a volta da normalidade que aconteceu ali de março para cá, abril para cá, o que é que aconteceu? Todo mundo, professor, consultor, eu quero isso aqui, você tem que vir aqui, você tem que vir aqui também, tá? De 2 em 2 meses você vem e tal. Só que são vários clientes, acaba que ficou de uma forma que não tinha como tocar. Eu pedi em julho ao prefeito, logo que terminou o MCJ, que eu queria ter pedido antes do MCJ, mas eu não tinha nem clima para conversar com o prefeito sobre isso. E eu senti da parte do gabinete que houve uma série de gestões para mim, me abordando, para eu me demover dessa ideia, né? Para eu continuar. Mas eu não gosto de ficar fazendo uma coisa parcialmente. Nem queria estar me ausentando, né? Nem queria estar distante da secretaria e fazendo um trabalho que eu sou crítico desse modelo de trabalho. Então, eu fiquei muito feliz quando na terça-feira o prefeito me avisou que tinha conseguido montar a estratégia para me substituir e, graças a Deus, eu encerrei o meu ciclo positivamente, recebi um monte de contatos de pessoas, enfim, do setor produtivo, e isso foi muito possível. Mas que se registre, eu não tive nenhum tipo de conversa nesse sentido, nem com relação à minha posição política do plano presidencial, que não foi me cobrado nunca isso. E o prefeito tem uma expertise que é importante. Estou falando aqui no nome dele aqui, que ele me perdoe, mas faz esse contexto, né? Faz o contexto. Mas ele nunca me dirigiu a palavra para falar absolutamente nada com relação à minha preferência eleitoral, seja ela qual fosse. De forma alguma. Ele sempre me cobrou muito, foi projetos, ações, acompanhamento, gestão, que é o que ele deveria realmente cobrar. E eu fiquei esse tempo muito honrosamente servindo ao prefeito, Alisson Bezerra. E digo mais, na hora que eu tiver resolvido as minhas questões profissionais, se ele me chamar de novo, eu vou, nem penso 2 vezes, volto a compor o time dele. Certo? Por quê? Porque é uma pessoa bacana de trabalhar, mas só precisava de um prefeito desse. Eu mesmo, diversas vezes, fui crítico da gestão anterior, porque faltava essa pessoa que trabalha. Eu lembro que você, durante um bom tempo, você se posicionou de forma bastante crítica. Porque precisa trabalhar. Esse cidadão, Alisson, ele trabalha todos os dias até 10, 11 da noite, envolvendo até, muitas das vezes, o domingo. E então, é só para o cidadão entender que não tem nada disso. O que está escrito na matéria do jornal, que eu não lembro nem qual é o jornal, mas é mentira o que tem lá, não é verdade. E se fosse, eu estaria dizendo aqui, quem me conhece sabe que eu falo mesmo, não tem esse negócio. Eu acho que acabou ocorrendo meio que uma confusão, e aí isso é uma crítica que eu faço também ao meu segmento jornalístico. Eu acho que as pessoas, elas fazem as análises, às vezes, que analisar é importante, projetar é importante, avaliar é importante, mas às vezes é preciso ter uma certa base, né?
Eu acho que o fato de terem saído, você e Humberto, que basicamente integram uma ala que tem pensamentos mais esquerdistas nessa coisa da moda, que é a coisa da moda, essa divisão esquerda e direita. O Brasil até bem pouco tempo não sabia o que era esquerda nem direita, não. Sabia o que eram os candidatos dos partidos, o PFL, o PMDB. Hoje não, hoje polarizou, radicalizou, e você é de direita ou você é de esquerda. Até a galera que é do centro sofre muito porque não pode ser, você não pode avaliar que tem coisa boa de um lado e do outro. Na minha corrente, eu me identifico com centro. Não de esquerda e direita, mas seu nome sempre foi trabalhado como um nome mais... As pessoas dizem. Porque dizem que a prefeitura é dividida entre uma ala, mas de direita ou de esquerda. Aí de esquerda estaria Franklin, estaria Humberto, estaria Alberoni, estaria Paulo Linhares. E que essas pessoas, na verdade, são todas pessoas muito técnicas. Humberto é consultor geral do município, todo mundo sabe do currículo dele também, da experiência dele, né? Mas você nem se fala, o Beônia também, Paulo Pinhado, então são todos da área técnica. Eu não vou nem falar, nem tenho procuração de falar pelo Humberto, mas o Humberto tem desde janeiro que ele está atolado de estudos para fazer, que ele está concluindo o doutorado dele, e agora acabou que ele tem que fazer. Ele abriu, meu colega dou aula, nós damos aula junto lá no curso de Direito da UERN, e a gente conversa sempre sobre, né, e agora no secretariado também, e eu sei que não teve a ver essa questão, porque não tem mesmo. Já pensou, se ele fosse fazer isso, esse não que você falou, tinham sido todos vários. Eu acho que o fato de ter coincidido duas saídas seguidas numa reta final de campanha acabou gerando essa impressão, e aí tem gente que não vai estar de saber mesmo, não. Ela avalia o cenário, e que eu acho que você pode avaliar um cenário, mas tem que saber até o limite onde vai essa avaliação, porque... se você não impor limites aí, você acaba criando uma falsa realidade, né? Exatamente. Que é o que acabou ocorrendo no currículo desse fato. Exatamente. Nós estamos na reta final de campanha, então falar um pouco. Mas secretário, você pode falar de política agora. Podia antes também. Você podia antes também. Sem nenhum problema. Sempre. Mas como é que você está vendo aí? Primeiro, a eleição estadual, as particularidades do governo, Mossoró ficou com pouca representatividade, é ruim isso, né? Como é que você viu a eleição em primeiro turno? Vamos fazer o resumo de primeiro turno. Eu lamentei muito pelos meus colegas por quem eu fiz ações, eu trabalhei, eu conversei com familiares e amigos para que, mostrando o trabalho de Jadson e Laurence, né? Essas pessoas vão fazer falta na política de Mossoró, nas posições em que se pretendia. Porque nós temos uma liderança política nova, forte, trabalhadora, emergente, com muitas características de liderança muito forte e que precisaria desse respaldo. Mossoró praticamente não tem deputado federal, mesmo hoje, que está encerrando o mandato. E nós temos um que nasceu aqui, mas que infelizmente não trabalha para a cidade como deveria. O que ocorre é que, nesse primeiro turno, Mossoró ficou menor politicamente, na minha visão. Do ponto de vista que elegeu apenas a Isolda, deputada estadual, mas não temos deputado federal. Nós tínhamos pote para fazer pelo menos 2 estaduais e no mínimo um federal. Mas infelizmente isso aconteceu. Do ponto de vista, falando em primeiro turno, já encerrou para governador, né? Do ponto de vista do primeiro turno, com relação ao Senado com relação ao Senado especificamente, eu tenho a impressão que o nome que o povo do Rio Grande do Norte escolheu, que é o futuro senador Rogério Marinho, é um nome que conseguiu penetração dentro da estrutura política do Estado, teve apoio do nosso prefeito, né, gozou do benefício de ser apoiado por um líder como Alisson Bezerra aqui, teve muitos votos, e analisando friamente, eu tenho a impressão que é um nome razoável para representar o Estado. Com relação ao governo do Estado, não, aí estava muito na cara, bastava você comparar os candidatos que estavam postulando o cargo de governador do Estado, e você vê que se você fizesse a eliminação do menos pior, a governadora Fátima se reelegeria com os pés nas costas, como aconteceu. Faltou adversário para a governadora. Não teve. Eu tenho a impressão que nesse novo modelo de campanhas políticas em que a lacração substituiu a proposição, nesse novo modelo, aqui no Rio Grande do Norte ele não vingou. Porque o que a gente viu o tempo todo, em todas as campanhas dos adversários da governadora, era tentar lacrar em cima da governadora, acusar e tal. Mas cadê a proposta? Faltou a proposta. O povo está ficando politizado, o povo quer proposta, quer escutar, quer saber o que é que o candidato vai fazer. Então, no plano estadual, essa foi a fava contada a vitória da governadora pela simples falta de adversários. E no segundo turno?
no segundo turno, como é que você vê aí a disputa entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula? Está definido? Vai ser apertado até o último segundo? Como é que você avalia aí a disputa nacional? Eu acompanho atentamente. Foi a única parte da política que eu me interessei na minha vida, foi a presidencial e a da Prefeitura de Mossoró. Eu sempre me preocupei muito com esses dois níveis, né? Governo de estado eu nunca me preocupei muito com isso, mas Prefeitura e Governo Federal sim. Olha, eu vejo o seguinte, eu vejo que, como economista, eu tenho severíssimas críticas ao modelo de política econômica do governo Bolsonaro, que ele fez agora nesses 4 anos. Mas severíssimas é para mostrar a ênfase que eu dou nisso. Nós perdemos oportunidades tremendas nesse período desses 4 anos do governo Bolsonaro. Nós temos um candidato, né, e é presidente, que na minha visão ele não reúne condições para ser presidente da República, ele não tem conhecimento mínimo sobre o funcionamento do país, quer seja do ponto de vista social, educacional, científico, econômico, até mesmo moral. Então, de todos esses aspectos, eu vejo que o presidente e candidato Bolsonaro, ele não merece estar como presidente, tampouco ser o futuro presidente do Brasil. O candidato Lula também eu tenho severíssimas críticas com relação a ele, especialmente na parte moral. Né? Fez parte de um governo que teve escândalo de corrupção, uma série de coisas erradas. Porém, comparando com o Bolsonaro, você vai ver o currículo de realizações do Lula e do Bolsonaro, a distância é tão grande que talvez de binóculo você não consiga enxergar o Bolsonaro lá de baixo, assim. Porque o Lula fez muita coisa. Eu sou professor universitário e o governo do Lula fez muita coisa pela educação. Eu sou professor de turmas que predominantemente os alunos são da mais baixa faixa de renda. São pessoas que dependem do ônibus da prefeitura da sua cidade para chegar lá na UERN para assistir aula. Muitos vêm com fome, porque não tem como se sustentar na cidade. Às vezes tem que passar o dia inteiro. Esse é um problema que na época do presidente Lula, de certa forma, ele foi mitigado, foi reduzido, porque tinha muitas coisas que ajudavam na parte social para que o cidadão tivesse condições de ir para a escola estudar. Que é só assim que você muda a realidade. Eu, pelo menos, se eu não tivesse passado pelos bancos da UERN para me formar economista, eu não estaria aqui nesse momento falando aqui para o meu amigo Márcio, falando como um consultor, como empreendedor, como professor, como ex-secretário da prefeitura. Certamente não. A graduação em economia na UERN abriu portas para mim que me ajudaram a ser uma pessoa mais feliz. Então, comparando assim, eu vejo essa diferença de capital individual entre os candidatos. Tínhamos candidatos melhores no primeiro turno do que esses dois. Mas já que chegaram os dois, esse é o panorama. Eu penso que, lá na minha empresa, a gente faz também estudos de mercado, faz pesquisa de opinião, faz inclusive pesquisa eleitoral. E a gente entende um pouco disso. Eu posso dizer para o seu espectador, Márcio, e a você, que o quadro ele está indefinido, porém, a gente vê com muita chance de o Lula ser o futuro presidente do Brasil e ganhar a eleição no próximo dia 30. Porque acontecem muitas coisas que, como estamos na época da lacração, o lacrador não pode errar. Né? O cara que lacra não pode errar. Como esse é o perfil do Bolsonaro, ele tem pisado na bola sucessivamente. O último caso foi esse agora, das meninas lá da Venezuela, né? Então ele lacra tanto, mas ele pisa na bola. Que às vezes ultrapassa o limite do limite. Né? Aí isso pra mim já é assim. É estratégia. Essa coisa de Bolsonaro ir sempre no limite é muito estratégico. Né? Ele conseguiu criar um contingente de seguidores muito forte a partir dessa estratégia. Mas às vezes sai um pouco do ponto que acaba abalando até mesmo sua própria base. Agora você imagine como é que alguém defende uma coisa dessa. Eu, um cidadão, agora eu sou cidadão comum. Como é que alguém pode pensar e defender uma posição dessa que o Bolsonaro sentiu um clima com as crianças de 14, 15 anos? É bem interessante isso. Vamos voltar um pouquinho agora para a economia de Mossoró. Tem 2 pontos aqui que eu queria abordar. Você foi secretário até pouco tempo e está com espírito de secretário ainda, sabe como as coisas ocorrem. Eu sempre defendi, desde a época do jornal Mossoroense, o centro de Mossoró sempre sofreu com as questões relacionadas a estacionamento, que é algo realmente crônico, é difícil de solução, né?
o espaço ele é praticamente todo ocupado, o tempo de funcionamento do comércio. Mas nós temos um espaço ali no centro que eu sempre, em alguns momentos, eu defendi. A Estação das Artes não poderia se transformar nesses períodos sazonais, sem eventos, num grande estacionamento estruturado, com um ônibus circulando ali pelo centro. Você não acha que, de repente, teria uma viabilidade para se organizar aquele espaço para, em alguns momentos do ano, não dá para ser o tempo todo, porque tem período de cidade junina, o mês todo ocupado, tem alguns meses que recebe FII, com eventos grandes. Mas, vamos dizer que 60%, 70% do ano, talvez a Estação das Artes fique ociosa, né? Com espaço ocioso. Não daria para transformar, adaptar ali num grande estacionamento, onde desafogaria o centro e criaria uma facilidade de fluxo e de acesso ao centro? Olha, eu sou cidadão moçoroense, tem 57 anos que eu nasci aqui nessa cidade. E eu, apesar de morar em Fortaleza há 20 anos, eu semanalmente estou em Mossoró para atender clientes que eu mantenho aqui na cidade e para dar minhas aulas na UERN. Então eu praticamente moro em Mossoró. E o que é que ocorre na prática? O cidadão de Mossoró, ele tem uma cultura que não absorveu o ônibus, o transporte coletivo. A cultura do moçoroense em termos de mobilidade urbana é do transporte individual. É o meu carro ou a minha moto. Experimente botar lá a Estação das Artes para se transformar no estacionamento, para ver se alguém vai estacionar lá. O cidadão que vai comprar ali na Praça do Pax, para ver se ele vai a pé da Estação das Artes para a Praça do Pax para fazer uma compra, ele não vai. Não é o perfil. Mas se tivesse um micro-ônibusinho circular ali, você desce ali, aí entra de 5 minutos saindo circulando, 10 minutos, circulando ali nos principais pontos. Será que não poderia emplacar? Você acha que não emplacaria dessa forma? Eu acho que não. Falando sinceramente, eu temo que não. A solução para estacionamento do centro de Mossoró é outra, é zona azul. Todo mundo fala, todo mundo diz, mas nós já temos um projeto pronto, aprovado pelos ambulantes que estão no centro da cidade. Eu conduzi isso pessoalmente lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fizemos várias reuniões com atas, com os representantes dos ambulantes, com o secretário Clednilson lá da Mobilidade Urbana, com o Luiz Corrêa do Trânsito, com o Rodrigo Lima da Secretaria de Urbanismo e Obras, esse pessoal todo, com o Cleciano da parte ambiental, Cleciano Rebouças, todo esse pessoal discutindo propostas. Esse projeto está pronto. E eu acredito que à medida que o prefeito consiga os recursos, ele deverá anunciar esse projeto, mas já está pronto e aprovado pelos ambulantes, que são os principais interessados. Mas a necessidade de você liberar os espaços das lojas, das calçadas das lojas, das frentes das lojas, para que as pessoas possam estacionar ali, ela vai ser resolvida e tem uma solução, sim, que vai agradar a todo mundo, e é essa a solução. Mas o ideal, e aí a prefeitura fez um esforço muito grande nesse período do prefeito Alisson, que é de reimplantar as linhas e criar novas linhas de transporte coletivo. Já tem 14 rodando já, nós temos 4. Ele já criou 10 e já mudou o percurso de várias outras, e fez assim, mudou o percurso e foi lá e botou asfalto lá, né? Para facilitar a vida do cidadão, o conforto, e para que a empresa de coletivo também tenha esse interesse. Então, tudo isso foi feito, mas a resposta ainda é no médio e longo prazo. Por quê? Porque o cidadão não está satisfeito em pegar um ônibus coletivo e ir para o centro da cidade. Já criou-se uma cultura, né? Criou-se a cultura. Você tem dificuldade de acesso a ônibus, então você busca uma alternativa. Ela é bicicleta, uma moto, quem tem um carro. Depois que estabelece a cultura para voltar, realmente. A pessoa que se acostuma aí no centro, no seu carro, ela dificilmente vai querer de ônibus. Mas eu vou lhe dar um exemplo prático de uma solução análoga a essa que você colocou agora da Estação das Artes, que é aquele estacionamento que foi criado ali no centro da cidade, bem mais próximo das ruas do centro do que a Estação das Artes, que fica ali no espaço entre as pontes. Ali tinha umas lanchonetes, tal, a prefeitura na época fez o calçamento, botou portão, tal, não sei o que, fez todo bonitinho lá. E ele fechou porque as pessoas não frequentavam o espaço. E é muito mais próximo do que o estacionamento da Estação das Artes. Agora, vou lhe dizer outra coisa. Como eu era também secretário de turismo, que a parte incluía, tem uma série de eventos que estão sendo desenvolvidos para ocupar a Estação das Artes no mínimo 2 vezes por mês. Eventos de porte que mexem com a cidade, que mexem com o turismo. A gente, esse tempo todo, e o Frank vai fazer isso também, que é de ficar buscando alternativas para a gente movimentar o fluxo de pessoas de fora e também do turista da cidade mesmo,
para participar dos eventos e aí mexer com a indústria do turismo, que ela é empregadora demais, é muito empregadora, precisa melhorar o ticket médio, precisa ter volume, mas essa indústria do turismo ela é fortemente impactada com iniciativas de eventos ali na Estação das Artes, que se tornou um primor aquela Estação das Artes para realizar eventos de médio e grande porte na cidade e não pode ser utilizado, então, nesse princípio como estacionamento. Então vamos para o outro ponto agora. O outro ponto é na área do turismo. Mossoró tem um ponto turístico que é muito bonito. Eu moro aqui, vou nem falar quanto está de ano, mas já há bastante tempo, algumas décadas. Nós temos ali a Ponte Metálica. Eu nunca fui na Ponte Metálica porque eu não sei nem como chegar lá. Sempre se falou em revitalizar aquela área porque seria uma extensão do corredor cultural da Rio Branco. Tem algo engatilhado para isso? Vai ser feito realmente? Aquela área vai se integrar ao corredor e se transformar num local de exploração turística da cidade de Mossoró? Aquela estrutura ali ela é da Rede Ferroviária Federal ainda, né? Acho que mudou o nome do órgão, mas ela é federal. Uhum. Tem uma coisa, primeiro tem que municipalizar aquilo, fazer alguma coisa assim, para poder se fazer uma ação do tipo. Mas a propósito, iniciamos uma conversação já de alguns meses com o vereador Genilson Alves, que é o presidente da Frente Parlamentar do Turismo da Câmara Municipal de Mossoró. Estivemos inclusive em loco, batemos fotos, conversamos sobre ações que poderiam ser feitas lá. Existe um grande problema com relação à ponte para se transformar numa atração turística visitável para visitação, que é a qualidade da água do Rio Mossoró. Então ali não tem um cheiro bom, não tem uma aparência boa, a água é lodo, verde. Então o Rio Mossoró em si, ele é uma dificuldade, um dificultador para uma série de ações turísticas que podem ser feitas na cidade de Mossoró, porque simplesmente você não pode sequer pensar em montar um passeio do lado do rio, por causa da péssima qualidade da água. E a mudança, a restauração do Rio Mossoró, a revitalização, não é uma tarefa que envolva apenas a Prefeitura de Mossoró. Precisa ver a Prefeitura de Caraúbas, de Apodi, de Luiz Gomes para cá. Luiz Gomes, porque o rio nasce lá. Governador Celazar, toda jogando esgoto no leito do rio, e aí esse esgoto todo passa aqui em Mossoró, que já é praticamente o ponto final do rio em relação à sua foz ali no Oceano Atlântico. Então o problema é um pouco mais mais abaixo, aliás, para resolver e transformar aquele e outro ponto. No meu desejo é que a gente teria um passeio que envolveria da ponte da linha férrea ali até a ponte do centro, da barragem do centro ali, que aí com um passeio calçado, como eu vejo em Sobral, por exemplo, eu tenho um cliente em Sobral, eventualmente vou lá, e eu vou caminhar lá, iluminadinho, barraquinha de água do coco, então é um negócio bacana, mas a água do rio é muito boa. A nossa que a gente não pode fazer, mas seria perfeito. Eu tenho uma dúvida aqui, eu queria tirar, relacionado à empresa AIC. A empresa AIC é uma empresa que gera um grande volume de empregos em Mossoró e que não substituiu e nem era esse o objetivo e nem dá para substituir a questão da empregabilidade da Petrobras, mas gera um nicho de oportunidades que tem ajudado muita gente. Mas eu tenho recebido muitas reclamações de bastidores a respeito da conduta da empresa com relação a conduta com os funcionários. Tem algumas coisas que precisam ser checadas. Eu não gostaria de estar levantando nada que fosse extraoficialmente, mas falam até, inclusive, quando um funcionário ele não é mais desejado da empresa, é transferido para a madrugada, para que possa tomar a posição de demissão. Existem algumas coisas que ocorrem e eu até procurei saber se tinha sindicato da categoria, porque ninguém escuta falar nada fora do mundo das empresas, né? Uhum. Em contato com pessoas que a gente conhece, que trabalham, que atuam lá. Como é que funciona a relação da prefeitura com essas empresas? Há uma espécie de parceria, não é isso? Uhum. Para a questão da integração das pessoas, acho que a prefeitura faz a seleção. Existe alguma cláusula, algo que leve a um controle recíproco, uma parceria recíproca com relação a essas coisas? Porque se as coisas que estão falando que ocorrem realmente estiverem ocorrendo lá, são coisas muito graves. E que eu acho que não consigo entender porque não denunciaram ainda o Ministério Público do Trabalho, mas eu acho que é questão de tempo. Porque as informações que repassam de algumas condutas, principalmente de RH internamente lá na AIC, são situações bem preocupantes. Aí eu queria saber, há uma relação entre a empresa e a prefeitura ainda?
com relação a essas coisas? Há uma cláusula de controle de que se cometer coisa A ou coisa B, a empresa perca os benefícios que tem para atuar? Eu sei que a IC, acho que ela chegou a mostrar na gestão de Cláudia Regina, se eu não me engano, já está com uma boa quantidade de anos já, acho que mais de 10 anos. Mas há oficialmente há essa relação entre prefeitura e essas empresas para que elas atuem de uma forma mais, vou dizer, nem mais ordenada, mas que se evite cometer alguns excessos que eventualmente algumas empresas cometem? Olha, não há. Não há por uma questão muito simples, questão de alçada. Não é quem cuida da relação trabalhista, é a Justiça do Trabalho, é a legislação trabalhista. A prefeitura, se quisesse, ainda assim não podia fazer, porque ela não pode criar um tratado trabalhista à margem da Justiça do Trabalho e da legislação trabalhista. O que nós temos de relação, o que nós é óbvio, né? O que a prefeitura tem de relação ao meu conhecimento com a AIC está basicamente na secretaria, onde eu fui secretário até poucos dias, e esse é de um convênio de captura de profissionais para trabalhar. A seleção, a primeira captação de recursos, que a seleção é feita por eles. Né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela capta os currículos que já tem naquele perfil, encaminha e lá eles fazem a seleção. Agora sim, no âmbito das empresas, lá, se é assim que acontece na AIC, eu não sei, eu estou tomando conhecimento dessa sua informação agora, mas se é assim que acontece, existem essas denúncias, porque mudou o horário da pessoa, eu confesso a você que isso de mudar horário é muito da gestão da empresa. Né? Lá na minha empresa, que é um átomo da AIC, o pessoal que trabalha comigo trabalha no horário em que é preciso trabalhar. Eles já sabem disso na contratação. Então é muito comum o cidadão que trabalha comigo trabalhar sábado e domingo. Mas ele trabalha em escritório, gravatinha, mas é a necessidade. Eu também faço isso. Então, existe uma confusão na minha visão, que não sei se é o caso, muita confusão do trabalho com o emprego. Né? Eu quero emprego ou eu quero um trabalho? Então, quando as pessoas querem um trabalho, elas não vão normalmente se incomodar se vão mudar de escala no tempo. Às vezes ele não está produtivo num turno e vai para outro e passa a ser mais produtivo. Eu estou falando assim aqui como consultor. Eu sei que você não está nem fazendo defesa, não. Eu também não estou no ataque, não. Não, nem. Porque as informações que eu recebi, elas vão um pouco além dessa se tem outras coisas. Mas entenda que... Tipo uma conduta de controle... um controle paralelo. Né? Controle que tem... Eu acho que é algo que precisa ser investigado. Acho que precisa ser. Estou aqui para atacar a empresa, nem você para defender, mas para citar de que assim, o número de reclamações é muito grande. Aonde há reclamação? Aí onde Nas redes sociais, né? Aí onde está, às vezes no boca a boca. Nunca há oficialização, de que eu acho que pelo fato... O que eles veem? Acho que o emprego lá é um emprego que tem uma faixa de salário que não é muito alta. Sim. Então, acho que alguns devem ter até medo de entrar numa disputa judicial, uma empresa muito grande. Então, é isso que me admira muito. Primeiro, as informações que chegam, as denúncias que chegam, elas são muito graves. Eu não consigo entender por que ninguém ainda, porque às vezes eu vou denunciar. Como é o caso de denúncia de abuso doméstico, de agressão doméstica, que às vezes a pessoa passa 20 anos, 30 anos, sofrendo e não tem coragem de denunciar, um dia denuncia, né? Então, assim, as informações que circulam, e se for só um caso, mas eu já me deparei com vários casos. E, assim, é de um controle paralelo, que eu acho que ele ultrapassa o limite das regras da lei. Eu entendo, viu? Não estou pedindo para você fazer nenhum tipo de coisa, mas eu queria entender... institucionalmente, se há uma relação de controle, porque a prefeitura é uma parceira da IC desde o primórdio, né? E é uma parceria muito importante para a cidade. São 4 mil empregos, irmão, 4 mil empregos diretos. Às vezes isso, Frank, são coisas bem pontuais, às vezes de um funcionário que tem um cargo de comando e tem um perfil um pouco mais rigoroso e que acaba direcionando essas ações. Pode ser. Às vezes é isso. E às vezes a empresa não consegue identificar. Às vezes ela direciona, às vezes ela nem identifica. Então, acho que precisaria as pessoas buscarem uma forma de verificar isso para que solucionasse, para que não... Insatisfação de funcionário com empresa, eu já trabalhei em comando de empresa e eu sei que tem aquele funcionário que trabalha mais, que trabalha menos, o que não quer trabalhar. Eu já tive funcionário que colocou um atestado que estava doente e à noite postou uma foto. Postaram uma foto com ele no cinema, né? Mas, Márcio, uma coisa, um caminho existe sindicato.
né? Desses profissionais que pode provocar o Ministério Público do Trabalho e aí resolve a questão. Entendeu? A gente vai ver se chama o pessoal do sindicato para bater um papo para saber se realmente chega, se não chega, por que não chega, se eles têm conhecimento. Porque é uma empresa muito grande, tem uma importância muito grande, e eu acho que é uma coisa que até mancha um pouco da importância da IC da cidade de Mossoró. Isso não pode ser feito, né? Não vou defender a empresa aqui, vou defender os 4 mil empregos que ela gera, e do meu conhecimento eles pretendem ampliar para 7 mil. Então, quantos jovens têm a oportunidade de estudar, porque a empresa, com o home office, ela dá computador, até onde eu sei, né? Ela dá computador, dá sinal de internet, e você trabalha aquelas horas lá, mas o resto do tempo você usa as suas atividades, usa esses equipamentos na sua atividade educativa, educacional, laboral, sei lá, com outra coisa que você faça, mas isso é um benefício. O cidadão não tem trabalho, está numa casa que não tem muito acesso à renda, e de repente chega um computador com internet de qualidade para trabalhar para a empresa, tem que ter internet de qualidade. E a renda, né, para um jovem que está em casa, que podia estar fazendo outra coisa, mas vai trabalhar e vai produzir. Então, na minha visão, nós temos que ter cuidado, preservar a empresa do ponto de vista daquilo que é legal, obviamente, daquilo que foi legal, Ministério Público, o sindicato, fazer reuniões e provocações, porque ninguém aceita injustiça e a coisa errada não deve prosperar. Pois é, amigo. Agradecer novamente a sua presença, chegando aqui ao fim de mais um dia pelo Estado. Fico aqui bastante satisfeito. Você estava com a agenda, falei com você no domingo à noite. Você, não, estou em Mossoró aí de segunda a quarta-feira, e aí vou viajar. E você tirou um tempinho aí na sua agenda aí para que participasse aqui desse bate-papo. E fica espaço aberto aí para depois voltar para falar sobre consultoria, porque a gente fosse falar aqui, o currículo você resumiu aí em 10 segundos, porque se a gente fosse resumir só no currículo já iria com certeza algumas horas. Agradecer, deixar o espaço aberto e deixar o nosso reconhecimento público do seu trabalho que foi feito. Eu não sei se foi a primeira participação como ente público da política mesmo, né? Você deixa do lado empresarial um pouco e vai para a área pública, que é uma área extremamente complexa. As pessoas geralmente olham o lado do glamour, o lado negativo que a política tem e traz, mas é uma área bastante complexa e às vezes muito ingrata e injusta. Então, deixar o nosso reconhecimento de público, sua passagem lá pela prefeitura, e que se tiver a oportunidade de voltar, que volte para somar. Seu substituto é um excelente substituto. De peso. Eu conheço o Frank Felizardo dos bancos da universidade, da maçonaria, da Ordem de Molay, bem antes de toda a trajetória dele. É uma pessoa extremamente qualificada. Vão sentir sua falta lá, mas eu acho que o trabalho vai ser bem conduzido aí na continuidade. Espero que deseje a Frank que ele também encaminhe um bom trabalho lá à frente da prefeitura. Fica aí o espaço para que você encerre aí sua participação, suas considerações finais, e depois a gente volta para conversar sobre consultoria, que eu acho que é uma área muito importante também, que cresceu muito, mas Mossoró ainda precisa avançar muito nesse aspecto, né? Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com você e com os moçoroenses, com os internautas de um modo geral, os espectadores, né, para falar de coisas que eu considero importantes. De certa forma, até é uma forma de eu poder responder algumas notícias verídicas que circularam na cidade. Dizer que quando eu resolvi ceder um pouco do meu tempo da atividade privada para a pública, foi no sentido de cooperar. Quando eu cheguei na prefeitura, é importante dizer isso, eu sabia quanto ganhava o secretário e sabia o quanto seria a minha perda financeira pessoal para isso. Eu vim para ajudar uma gestão nova que trazia 1000 ideias, com um líder enérgico, com muita vontade, e eu olhei e me vi rodeado de um monte de gente muito boa, cada um na sua área, compondo o secretário, gente que eu conheço pessoalmente, meus colegas em diversos lugares. Então eu não vim, alguém falou outro dia, saiu por causa de dinheiro. Não tem nada a ver. Tudo bem que os salários da prefeitura não são bons, mas não para o meu caso. Para o meu caso não foi a proposta ganhar dinheiro como secretário, foi construir pela cidade. E eu penso que fiz alguma coisa importante para a cidade nesse período, estou muito satisfeito. E peço a Deus que abençoe a todos nós daqui para frente, as coisas melhorem ainda mais. Muito obrigado, e quando você quiser me chamar para falar sobre consultoria, estamos às ordens. Ok. Bom, vamos ficando aqui com mais uma edição do Giro pelo Estado, a 5ª edição já. Voltamos nos próximos dias, na próxima semana, com a 6ª edição do Giro pelo Estado. Até lá!